A paz do Senhor Jesus, aqui quem fala é o Roberto Camargo, faço parte do canal IBPC, Instituto Bíblico Planetário Ecoleiro, e a gente vai estar dando início a um estudo muito interessante, um estudo muito necessário na fé cristã, é o Apocalipse, a revelação final. Peço já que desde o início aí você se inscreva no nosso canal, curta, deixa o like, escreve aí também se tiver alguma dúvida e vamos para cima conhecer as Sagradas Escrituras, a revelação a respeito do final das coisas. Hebreus capítulo 9, versículos 27 e 28 diz assim: E como está ordenado aos homens morrerem uma vez só, vindo depois o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não por causa do pecado, mas para a salvação dos que esperam por ele. Ordenado aos homens morrer uma vez só. Esse texto já dá início ao nosso estudo, dizendo que não tem refrescagem, que nem alguns falam, não existe purgatório. Esse texto cai por terra, porque só existe o homem é dado a morrer uma vez só. Não existe reencarnação, que nem Allan Kardec, o Espiritismo e outras religiões. Então a Bíblia Sagrada em Hebreus ela diz que o homem é ordenado morrer uma vez só e depois o juízo, ou para a vida eterna, ou para a condenação eterna. Aí assim Cristo, ele ofereceu-se uma vez só também por nós, não precisou 2 sacrifícios, 3, 5, 10, não. Cristo vem e se entregou na cruz do Calvário uma vez só, para que a gente pudesse alcançar a salvação também. Assim, ele aparecerá a segunda vez. Cristo, ele vem a primeira vez, trouxe a redenção, a misericórdia, trouxe a graça para que nós pudéssemos hoje sermos filhos de Deus também, para que nós pudéssemos sermos enxertados, né, na oliveira, como jebujeiro, a gente tivesse misericórdia de alcançar a salvação em Cristo Jesus. Ele apareceu uma vez e ele vai aparecer a segunda vez, mas a segunda vez já é para aqueles que esperam ele. Isso é muito claro, ou seja, a sua segunda vinda. Atos capítulo 1, versículo 9 e 11 diz assim: Depois de dizer estas coisas, ele foi elevado às alturas, ou seja, ele começou a pregar para os quase 500 que estavam em volta dele no monte, e ele foi elevado, começou a subir. Enquanto eles olhavam, eis que uma nuvem o encobria de seus olhos, ou seja, ele começou a subir, a nuvem tomou conta dele e ele subiu e foi tomado até os céus. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, apareceu junto deles 2 homens vestidos de branco. Eles disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi visto elevado ao céu, virá do mesmo modo como o vistes partir. Aqui eu queria já desde o início você prestar atenção nesses 2 textos de introdução que a gente deu aqui para começar o nosso estudo, que Hebreu ele fala que Cristo se ofereceu a primeira vez, ou seja, há quase 2000 anos atrás ele se ofereceu a primeira vez e ele virá a sua segunda vez para a salvação de todos aqueles que esperam. E aqui o texto de Hebreu, de Atos 1, do 9 ao 11, diz que Cristo foi elevado pelas nuvens, ou seja, foi levado nas alturas, envolto de uma nuvem, até que sumiu dos olhos dos apóstolos, dos discípulos, daquela multidão que estava olhando ele. E os anjos aparecem e falam para aqueles homens: da mesma maneira que vocês viram esse Jesus subir, vocês vão ver ele descer. Aí eu quero já iniciar a nossa aula com esses 2 textos e fique latente na sua mente, tá? Vamos conhecer um pouquinho mais das Escrituras. Mas os sábios entenderão. O que quer dizer assim, ó, o porquê que a gente deve estudar tanto o livro do Apocalipse, né?
causa das grandes promessas. Mas não é todos que irão compreender, não é todos que irão entender o livro do Apocalipse. Quem sabe no final, bem no final quando prestes estivessem à volta de Cristo, aí eu acredito que muitos vão conseguir entender mais, mas é necessário. Mas não é todos, mas os sábios, aqueles que estão assistindo esse vídeo agora, nós que estamos fazendo os vídeos, com certeza iremos entender. Então fica comigo e vamos prestar atenção sim em vários detalhes aí que a gente tem dentro do livro do Apocalipse e tantos outros livros, né, onde fala a respeito de escatologia. O texto de Apocalipse 1 e 3 diz assim: bem-aventurados que lê. Então você é bem-aventurado por você ler. Diz os que ouvem, ou seja, você que está me ouvindo agora, as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. É interessante que ele dá 3 pontos já no início, que ele fala que você é muito feliz. Você que lê o livro, você que ouve e você que guarda. Guarda esses três pilares para a tua fé, para a tua crença, vai ser muito interessante. Aí o livro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, diz assim: tu, Daniel, encerras estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Entenda que é interessante que para Daniel ele já fala algo diferente. Daniel ele teve a visão, ele é um livro apocalíptico, né, escatológico, do fim o fim, né, das coisas, e Deus ele fala para Daniel para ele selar esse livro. Aí Daniel 12, verso 9 e 10, ele diz assim: e ele disse, vai Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. E nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Daniel 12, 9 e o 10, a parte B, diz essas palavras, né? Então é interessante que Apocalipse ele já falou diferente para o próprio João, né? O próprio João, a palavra é diferente, tá um pouco diferente. Ele diz assim: revelação. Revelação é o quê? É coisa que já está revelada. Não tem muito, assim, é coisa que está aberta para você ler, para você ouvir, para você meditar. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Apocalipse 1:1. Para Daniel, uma revelação progressiva, Deus ele vai falando nos tempos, né, tempos determinados por ele vai falando as revelações. E Apocalipse, em Daniel, ele manda selar do tempo do fim, e o livro do Apocalipse, ele fala para João, ele mostrar para os seus servos. Então é interessante que hoje as profecias estão abertas, então a revelação do tempo do fim, ela está aberta para nós. Só basta nós estudarmos elas, que Deus não quis deixar nada oculto para nós. Vamos lá. E diz-me mais: estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos, profetas, enviou o anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Apocalipse 22:6. Então, presta atenção aqui que são palavras introdutórias que é necessário a gente prestar bastante atenção para começar a pegar a mensagem do Apocalipse. Ele diz assim, ó, essas palavras são fiéis e verdadeiras. Aí ele diz assim, para mostrar para os seus santos profetas as coisas que breve hão de acontecer. Os santos, quem é? A igreja. Nós, ou seja, da igreja para trás, todos nós somos santos e profetas. Um precioso tesouro está revelado àqueles que buscam. Entretanto, este tesouro somente será valorizado por aqueles que realmente desejam buscar a grandeza das revelações na palavra de Deus. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e voltando-se vos despedace. Mateus 7, verso 6.
sabendo primeiramente que o ensino depende da disposição daquele que o recebe, pois não adianta tentar explicar quando o outro não está dedicado a entender. Sendo assim, as pessoas costumam amar a verdade quando está esta as ilumina, porém tendem a odiá-la quando as confronta. Augustinho de Hipona, porque por nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. É interessante que o livro do Apocalipse, né, ele tem várias formas de você interpretar a Bíblia Sagrada, né? Não que a Bíblia dá várias formas, mas existe várias raízes dentro da teologia que levam a vários caminhos. Pessoas que acreditam que a igreja é arrebatada 7 anos antes da grande tribulação, pessoas que acreditam que a igreja é arrebatada no meio da grande tribulação, pessoas que acreditam que a igreja é arrebatada depois da grande tribulação, pessoas que acreditam que o milênio não é literal, pessoas que acreditam que o milênio é literal, pessoas que acreditam que a igreja vai ser arrebatada no começo do milênio, tem pessoas que acreditam que a igreja vai ser arrebatada no meio do milênio, no final do milênio, e ainda tem pessoas que acreditam que a profecia já se cumpriu toda, a escatologia, lá no seu início, no ano 70 depois de Cristo. E existem ainda interpretações que dizem que a partir de 70 depois de Cristo vem se contando 7.000 anos de milênio figurativo, ou seja, passaram só 2 dias, 2 dias não, passaram apenas 2 milênios, né, no caso, dentro das profecias. Então, existe assim inúmeras interpretações. E dentro delas a gente vai mostrar a posição que eu, pelo menos, acho a mais correta e mais bíblica de interpretar. Vamos lá, quais que são os sinais da vida de Jesus? E a gente vai entrar mais direto dentro do ponto sobre a igreja passa, não passa, o que vai acontecer com a igreja, qual é o desfecho da igreja, o povo santo, a nação escolhida, o povo eleito dentro da escatologia. Se nós passaremos pela tribulação, não passaremos, se já acabou o período tribulacional, se não acabou, se a igreja já está glorificada, se não está. Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho mais. Os sinais da vinda de Jesus, isso aqui tem que ficar claro na tua mente, você tem que decorar os sinais sobre a vinda de Jesus, porque é, a, é uma maneira que você vai conseguir enxergar Jesus Cristo dentro das Escrituras e você vai conseguir interpretar quando que Jesus vem, a sua segunda vinda. Como o texto de Deus disse que ele vem a sua primeira vez para perdoar pecado e a segunda vez ele vem para julgar, ou seja, para ser juiz. Como primeiramente reflexão sobre o assunto, gostaria de propor a seguinte questão: o que os discípulos de Cristo perguntaram a ele ao falar sobre a sua vinda? Mateus 24, ou seja, é o texto que Deus deixou através de Cristo, escrito como a grande tribulação. E esse texto é o que dá mais discordância em toda a Bíblia Sagrada, porque alguns acreditam que Mateus 24 é somente para judeus, outros acreditam que Mateus 24 é para todos os tempos. Vamos distinguir, assim, vamos ser mais claro para você, quem sabe não conhece, ou você que faz parte. Alguns acreditam que Mateus 24 ela é só para os judeus, é o pré-tribulacionista. E a igreja, e quem acredita que Mateus 24 é para toda a igreja, ou seja, para a era da igreja, e não faz distinção entre Israel e igreja, o pós-tribulacionismo e também automaticamente o MID. O MID é aquele que acredita que no meio da semana, no meio dos 3 anos e meio, a igreja vai ser arrebatada. Então a pergunta que os discípulos fizeram para Jesus, perguntaram que sinal haveria da sua vinda e o fim, qual seja, o sinal da vinda e o fim. O Jesus ele respondeu para a igreja. Os discípulos eram a igreja. Agora vamos falar alguns textos aqui para você entender que Mateus 24 é para a igreja, não é para o povo judeu, exclusivo para o judeu.
Isso é uma interpretação errônea, uma interpretação muito rasa das Escrituras. Você interpretar que Jesus ele pregando no Monte das Oliveiras, ele dando um sermão profético para todos os seus discípulos e mais aquela multidão que acompanhava ele no monte, dizer que é somente para os judeus. Vamos lá entender. João capítulo 14, versículo 1 e 3, ele diz assim: do mesmo modo que João, no seu evangelho escrito no capítulo 14, 1 e 3, diz assim: os discípulos esperaram, representam a igreja. Não se turbe, o verso 14 diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em mim, crede também em Deus. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vou teria dito. Eu vou para o meu pai e vos prepararei lugar. Ali quando ele fala que vai para o céu, para Nova Jerusalém, que é a casa do pai, que ele está preparada, ele está dizendo para a igreja, ó, da mesma forma que eu vou lá, eu vou conferir as moradas e eu vou voltar para pegar vocês e levar para vocês morarem comigo a eternidade, ou seja, para onde eu estiver, vocês estiverem comigo. O texto ali diz para a igreja. Mateus 24 agora não é para a igreja. Vamos lá. Texto principal apresentado. E estando sentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: diga-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Mateus 24, 3. Ele pede um sinal. Qual que é o sinal? Aí Jesus ele vai dizer a respeito dos sinais que antecedem a vinda de Cristo e quando que vai acontecer o fim. Então observe bem os detalhes, porque os detalhes fazem muita diferença nessa hora para você interpretar de uma forma legal. Os discípulos perguntaram 3 coisas. Quais são essas coisas? Que coisas que eles perguntaram? A destruição do templo. Veja o texto auxiliar lá embaixo. Lá. A gente já chega lá. Que sinal haveria da tua vinda? Qual é o sinal? E que sinal haveria do fim do mundo? O Senhor Jesus prontamente respondeu cada uma das 3 indagações e novamente tornou a expô-las. Mas isto fica entre os próximos estudos. O texto auxiliar 1 ele diz assim: ó, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, e, em particular, dizendo: quando serão estas coisas? Estas coisas o que é? O templo ser quebrado, derrubado. E haverá o sinal da tua vinda. Aí ele pergunta, né? Qual é o sinal? Quando aconteceria essas coisas, né? O derrubar do templo e o sinal que haveria da vinda de Cristo e o fim do mundo. Marcos 13, 4, ele diz assim: diz-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá de todas elas estiverem para se cumprir. Aqui ele já deixa um pouco mais claro a maneira dele se expressar para nós. Entendemos que o texto está dizendo que não é somente para os judeus, porque ele fala assim: diz-nos quando serão essas coisas, a destruição do templo, e que sinal, quais os sinais para que a tua vida venha se cumprir. Aí Jesus Cristo diz assim: não virá antes que venha se cumprir todos esses sinais. Ele mesmo deixou para os seus discípulos, Mateus 24. É o texto para a igreja e não para os judeus, como alguns tentam insinuar. Ou seja, Cristo não pode vir antes do sinal e de todas as coisas se cumprirem. Porque se Jesus ele vir antes, aí Cristo ele estaria mentindo para a igreja. Ele estaria mentindo para os seus. Porque não existe um texto aqui dizendo que existe um arrebatamento antes para a igreja e depois um arrebatamento para nós como cristãos, para aqueles que ficarem na grande tribulação. O texto não diz isso, 2 etapas, 2 fases, em 2 partes, parcial, leva um, depois leva outro. Não.
Aqui ele está falando bem claro, qual o sinal para que aconteça tudo aquilo. Aí ele vai dizer, outro texto aqui que eu queria deixar para vocês, seria esse aqui, ó. E digo-te ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Sendo assim, a resposta e a pergunta dos discípulos de Jesus Cristo isto é a nós. A resposta de Cristo é isso, é para nós. Porque Pedro, quando ele recebe aquela profecia dizendo que tu és Pedro e sobre esta pedra, o próprio Cristo, ele edificaria a igreja. Ali Pedro, capítulo 16, é antes de Mateus 24. Aí Mateus 24 não é para a igreja, mas Mateus 16 é para a igreja. Então, há uma discrepância muito grande quando a pessoa diz assim que um é e outro não é, um é e outro não é. Ou todo o evangelho de Mateus é para a igreja, ou todo o evangelho não é para a igreja. Sendo que os apóstolos, todos eles são a igreja de Cristo, nasceu por ele. Então não tem como você fazer uma divisão dessa que você está fazendo um anacronismo muito gigantesco dentro da palavra de Deus. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o arrebatamento, os textos bíblicos. Aí eu tenho certeza que vai clarear melhor a sua mente. Arrebatamento, o mistério de Deus. O maior mistério que Deus deixou para nós aí, o arrebatamento. Vamos lá. Como Jesus virá? Invisível ou visível? Todo olho o verá. Como Jesus virá? Vamos estudar um pouquinho a respeito das maneiras que pode ser que Jesus venha. Se ele vai vir mesmo invisível ou não. Na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, como ele virá? Resposta. Mateus 24, 30 e 31 diz assim. E Apocalipse 1 e 7. Sobre essas nuvens, e todo o olho o verá. Não será invisível, mas todas as pessoas verão. Os textos que eu estou lendo aqui, pega a sua Bíblia, confere, leia o texto, pós-texto, não deixe só nos textos que eu escrevi aqui na tela, não. Sempre acompanhe, pausa o vídeo na hora que você estiver vendo, pega a tua Bíblia Sagrada, independente de qual seja a tradução, você pode pegar até Bíblia Católica, se você quiser, todas elas vai estar falando a mesma coisa. Então, pegue ela, abra a sua Bíblia, em Mateus 24, leia todo Mateus 24, depois você frisa no 30 e 31, quando você chegar nessa parte, e aí você vai ver a diferença quando você começar a estudar. Mateus 1, Apocalipse 1 e 7 também, você pega ali, dá uma lida para você conhecer um pouco melhor sobre as profecias. Mateus, Apocalipse 1 e 7 diz que todo olho o verá, até os que os transpassaram, até aqueles que mataram ele na cruz, naquele dia vão ver ele. Em nenhum outro lugar das Escrituras encontramos uma suposta vinda invisível. O texto parcial ali, o texto principal. Então aparecerá, veja todas as letras que estão pintadas, todas as palavras pintadas de amarelo, porque é onde os textos dão ênfase e mostra para você se é invisível, se não é, se tem como eu interpretar que existe uma suposta vinda invisível mesmo ou não. Então aparecerá, muito clara a palavra, vai vir no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os escolhidos, os seus escolhidos, dos quatro ventos de uma extremidade dos céus. Mateus 24, 30, 31 diz aqui muito claro, ele aparecerá, todas as tribos verão sobre as nuvens, e ele enviará os seus anjos com trombeta, esqueci de pintar de amarelo aqui, e ajuntarão os escolhidos. Então não tem como você dizer que não seja visível, né? Vamos lá, mais um texto, Apocalipse 1 e 7 diz assim, eis que vem, quem vem? Cristo, com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que os transpassaram,
e todas as tribos da terra lamentarão sobre ele. Sim, amém, assim seja. Apocalipse 1:7. Observe os detalhes. No mesmo texto que se refere à vinda do Senhor Jesus Cristo, também trata de arrebatamento. E qual é a necessidade dos anjos vierem juntamente com o Senhor? Lembra-se da passagem do joio e do trigo? Veja os textos 2 e 3. Eles farão a separação entre o joio e o trigo. Ou seja, os anjos eles vão vir com Cristo para recolher a sua igreja e fazer a separação entre o joio e o trigo na sua segunda vinda. Deixa crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no celeiro. Mateus 13:30. Aqui ele está mandando para que no dia da ceifa ele vai vir colher o trigo e vai vir colher o joio também. E o trigo, no caso, ele vai juntar em celeiros, seria Nova Jerusalém, e o joio ele iria queimar, que seria o lago de fogo. Outro texto: e o inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. Mandará o filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causar escândalo e os que cometem iniquidade. Mateus 13, 39 e 41. Os ceifeiros são os anjos, não a igreja. Você vai entender melhor lá na frente por que eu estou frisando que os ceifeiros são os anjos, não a igreja. Aí ele vai arrancar o joio, vai ser queimado na consumação deste mundo. Em nenhum lugar das Sagradas Escrituras está escrito que o Senhor virá de maneira invisível. Grave bem isso. De maneira não existe. Pode procurar, pode perguntar para o teu pastor, para quem você quiser, um texto bíblico que diga que Jesus ele virá oculto. Ou seja, eu, Roberto, sou pós-tribulacionista, creio no milênio literal também. Jesus ele vem antes do milênio e a igreja passa pela grande tribulação, porque os textos são claros. Não que eu gosto do genocídio, não que eu sou aquela pessoa que gosta de ver sangue, não. Bem que eu gostaria que a igreja não passasse, mas não tem coerência. Acreditei sim no início do meu ministério que a igreja não ia passar pela grande tribulação, preguei, dei aula, mas hoje eu estou aqui ensinando a maneira coerente dentro da Bíblia Sagrada, porque graças a Deus, Deus abriu os meus olhos, eu consigo enxergar hoje, visível, nítido, assim como Paulo, em Atos capítulo 9, ele tinha seus olhos vendados, no caso, cheio de escamas, perseguia o povo cristão, a igreja, perseguiu, até que Cristo abriu os olhos dele, ele começou a pregar a verdade, e ele foi o maior ganhador de almas, acredito eu, do plantador de igreja na época dos apóstolos. Ele foi o que mais semeou a palavra de Deus depois que os olhos foram abertos, né? E hoje eu estou aqui para dizer que os meus olhos foram abertos e toda a referência sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, enfim, afirma que ele virá sobre as nuvens com o som de trombeta e todo olho vai ver. Por isso a igreja precisa reconhecer a pureza dos textos bíblicos e a simplicidade do Evangelho. Por isso que você precisa conhecer esses textos, para que você consiga começar a pregar um Evangelho mais sem forçar texto, um Evangelho que a própria palavra mesmo vai ensinar. Então não deixe de fazer o dever de casa, não deixe de estudar nos próximos slides, nos próximos vídeos, perdão, a gente vai falar mais detalhado. Quem sabe você é pré-tribulacionista, eu peço, se inscreva no canal. A gente está iniciando o canal hoje não, né? A gente tem o canal há algum tempo já, mas
não postava vídeo aí com frequência. A gente vai estar postando aí vídeos para vocês, constante, falando a respeito da escatologia. E eu queria fazer esse apelo para você. Se inscreve no canal, deixa o seu like, acompanhe as sequências de vídeo que a gente vai estar postando sobre a vinda de Jesus, como que vai ser. A gente vai estar falando aí sobre todos esses assuntos polêmicos aí e difíceis de interpretações. Eu tenho certeza aí que Jesus, ele vai dar graça para a gente vai conseguir aí estar explanando de uma forma fácil para você estar entendendo. Que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele te guarde, te abençoe, faça resplandecer a sua graça, a sua paz sobre a sua cabeça. Deus abençoe, fica com Deus e até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus.